Todar Medotti, uma boa tarde para vocês. Esse tema muito importante para nós, que é a morte do primogênito de Faraó. Por que Deus matou o primogênito de Faraó? Muitos se pregam, mas não se explicam. Devemos recorrer um pouco à arqueologia egípcia. E na arqueologia egípcia, entendemos que Moisés viveu aproximadamente 120 anos, dividido por 3 períodos de 40 anos. Os 3 primeiros anos de Moisés, ele reinou no reinado do Tutmoses I. Segundo os 40 anos, ele reina no reinado do Tutmoses II. E o terceiro ano dos 40 anos, ele reina durante os 40 anos do Tutmose III, que tem um filho. E esse filho seria o Tutmose IV. Por que seria o Tutmose IV? Porque nós devemos entender, à luz da arqueologia egípcia, que os egípcios, eles, desde os primeiros minutos da sua vida, eles lutavam para a vida após a morte. Normalmente, os egípcios, eles trabalhavam com a expectativa da vida após a morte. Normalmente, um faraó, ele criava uma pirâmide que tinha aproximadamente os seus 15 metros de altura, pelos seus 9 de comprimento, o seu sarcófago com o seu rosto desenhado e com o anel do nome dele, para que ele pudesse ser mumificado e colocado dentro daquele sarcófago e toda a sua riqueza fosse colocado dentro, riqueza como ouro, como prata, como bronze, como o seu copo real que ele tomava aquele vinho. Então logo se armazenava tudo dentro da pirâmide, porque a egipciologia acreditava que o faraó, ele era o Deus entre homens, em egípcio a Ra-Solente. Ra-Solente significava o Deus Sol entre os homens. Então os egípcios acreditavam que quando o faraó morria, ele tinha que voltar, ele reencarnava em outra pessoa e tudo aquilo que foi guardado seria redevolvido para um novo reinado do faraó. Quando o faraó ele morre, o sucessor do faraó seria o seu filho. Agora leia comigo e acompanhe comigo o Êxodo capítulo 12 e o versículo de número 29, vai dizer, a parte B vai dizer assim: de faraó que assentou-se no trono e o primogênito dele que estava morto com todos os animais. A pergunta é, por que Deus matou o Tutmose IV? Porque, segundo a mitologia egípcia, o sucessor do trono, ele ia, o deus egípcio chamado Ra, que era o deus da imortalidade e o deus dos céus, daria o poder para o filho dele ser o novo Deus entre os homens. Nas 10 pragas, Deus ele desafia 10 deuses. E quando Deus mata o filho de Faraó, Deus está desafiando Ra, o Deus que ia dar o poder ao filho do Faraó. Estudando a arqueologia egípcia e compreendendo os arqueólogos da antiguidade, o texto original aplica que Deus ele mata o menino para que o menino não fosse um sucessor e um novo Deus venerado entre todos os egípcios daquela época. Porque entre os meses 14 e 15, o faraó ele era cultuado, ele era venerado como Deus.
Então, quando Deus mata o filho, Deus estava desafiando o Deus da vida, o Deus Ra, o Deus que era o que dava o poder. Ele ia descer sobre aquele menino e ia dar o poder para ele reinar com um braço forte sobre o Egito. Estudando a arqueologia egípcia antiga, entendemos então que esse menino, o Tutmoses IV, quando Deus mata o seu pai no Mar Vermelho, não teve como o seu pai, preste atenção, não teve como o seu pai voltar para o Palácio Real para balsamar o corpo do menino, para colocar o corpo do menino no sarcófago, para colocar o corpo do menino dentro da pirâmide, para que o corpo dele fosse preparado pelos deuses, para que ele voltasse um dia a reencarnar e ser o Deus Supremo. Então, como não houve a liturgia cerimonial de fúnebre na cultura egípcia, logo então em seguida devemos entender que esse menino, ele não ia passar pelo processo da imortalidade do faraó, o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus presente entre os homens, porque o corpo dele não foi preparado por Anubis, o Deus que prepara o caminho das pessoas através do embalsamento do corpo. Este conceito de interpretação de texto nós chamamos da área da exegese, da área da hermenêutica, nós chamamos de arte do aplicamento histórico doutrinário. Devemos, à luz da Escritura, conhecermos a cultura da nação, devemos conhecer a arqueologia da nação, devemos conhecer a história da nação, e quando conhecemos a história da nação, fazemos uma interpretação histórica do texto, aplicando ao texto e afirmando literalmente que essa era uma crença universal entre todos os egípcios. Isso era de claro que isso que eu passo aqui era somente na visão dos faraó. Mas é muito interessante que quando Anubis ele decretou que de agora em diante todos aqueles egípcios que tivessem a sua morte, eles deveriam trabalhar a vida inteira para guardar as suas posses, para que eles pudessem guardar nas suas minis e pequenas pirâmides, um dia eles pudessem voltar e reencarnar e reviver de novo e ter as suas posses também. Porém, os faraós do trono, eles voltariam como o Deus máximo entre os homens. Quero agradecer por vocês que ouviram esse ensinamento doutrinário e em breve estaremos com novas aulas para os ouvintes.